paz do Senhor Jesus a todos. Queridos amigos e irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que maravilha! Meus amigos e irmãos, nesse trecho que nós lemos, antes disso aqui, o que havia acontecido? A promessa do Espírito Santo de Deus, feita em Joel, capítulo 2, versículo 28, sobre a descida do Espírito Santo, havia acontecido. Os quase 120 homens, mulheres, pessoas, discípulos do Senhor, haviam recebido o Espírito Santo. Então, o resultado disso causou um reboliço naquele lugar. Eles estavam a falar a língua de todas aquelas pessoas que estavam ali. Ali havia pessoas de todas as nações, como descreve a Escritura Sagrada. E aqueles homens simples galileus estavam falando a língua deles, sem estudo algum. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles falavam das grandezas de Deus. Então, quando tudo isso acontece, muitos dos que estavam ali, aquelas pessoas ficaram se perguntando e dizendo, acusando, eles estão cheios de mosto, ou seja, eles estão bêbados. É por isso que eles estão assim. Ali havia muito barulho, havia a glória de Deus, então eles diziam isso. Mas Pedro se levanta em ímpeto e coragem e começa a discursar acerca da palavra de Deus. Pedro começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali, explicando tudo aquilo que estava havendo, que ali estava sendo cumprida a promessa que o Senhor Deus havia feito ao seu povo. Então, Pedro, ao explicar isso, Pedro também fala acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele fala que Cristo ele estava sentado à destra de Deus. Pedro também fala que Cristo ele venceu a morte. Pedro fala da salvação. Pedro prega o evangelho. Pedro não promete bênçãos ao discursar a palavra de Deus. Ele não promete prosperidade. Ele não promete nada disso. Pedro ele prega o evangelho, o simples evangelho. E quando esses homens eles ouvem essa palavra, eles sentem uma curiosidade, um constrangimento dentro de si e falam: que faremos, irmãos? Eles compungiam-se-lhes o coração, ou seja, eles sentem tristeza pelo pecado, arrependimento. Eles reconhecem que são míseros pecadores e que precisam desse grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro explica a eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, eles aceitam essa palavra e se convertem ao Senhor. E são batizados e são acrescentados ao corpo de Cristo, ao povo zeloso especial de boas obras. Evidentemente, foi muito lindo a descida do Espírito Santo de Deus naquele cenáculo, batizando aquelas 120 pessoas. Mas também vejo algo muito lindo, é quando o evangelho é pregado e as pessoas se perguntam: o que nós faremos agora? O que nós faremos depois de ouvir essa palavra, depois de saber que nós somos míseros pecadores e que não há como sermos salvos de nós mesmos? Então essas pessoas elas aceitam ou elas entregam a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que somente o Senhor Jesus
pode salvar, porque ele venceu o inferno e a morte, porque ele é o santo que não viu corrupção. A morte não o deteve, o inferno não o parou, porque ele venceu a morte e o inferno. Então essas pessoas, eles reconhecem isso e buscam ao Senhor Jesus. E Pedro explica. Pedro não diz a eles, olha, agora que vocês reconhecem que vocês ouviram isso, é só vocês virem, participarem da igreja, participarem dos cultos, que Deus tem uma bênção para você. Enfim, não. Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados para remissão de pecados, batizados em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados. O que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, vocês ouviram a palavra, foram impactados por ela, mas isso não é o suficiente. Vocês tiveram conhecimento de tudo isso, mas isso não é o suficiente. Vocês precisam se arrepender, serem batizados em nome de Jesus Cristo para remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo, ou seja, o presente de Deus, que é o Espírito Santo habitando em suas vidas. Vocês precisam disso, de ser selados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje o que tem acontecido muito, queridos amigos, é que as pessoas estão ouvindo a palavra, estão achando bonito a retórica, o discurso, mas as pessoas não estão fazendo aquilo que é o mais importante, arrepender, mudar, ser batizados, selados pelo Espírito Santo de Deus. A realidade é que as pessoas não estão se preocupando com isso, e isso é um problema, porque quando nós passarmos para a eternidade, não há mais oportunidade. Não há como buscar ao Senhor na eternidade mais. O momento é agora. Muitos que já partiram estão a sofrer porque negligenciaram a palavra de Deus, porque pensavam que após morrer, que acabou, que escureceu tudo e pronto, que o inferno é aqui mesmo, e que o paraíso é aqui mesmo, e enfim. Há muitas pessoas que pensam dessa forma, mas a realidade não é essa. Após essa vida, há um lugar, ou o inferno, ou os céus. E tudo depende de como nós reagimos diante da palavra de Deus. Afinal, é essa palavra quem irá nos julgar no último dia. Em João 12:48, o Senhor Jesus, ele nos diz. Então, como nós reagimos diante da palavra? Se nós ouvimos a palavra, guardamos essa palavra e andamos em integridade, em retidão, de acordo com essa palavra, e cremos no Senhor Jesus, mudamos de vida, nos arrependemos verdadeiramente, nós somos salvos. Porque nós cremos que a justiça, que o sacrifício de Cristo na cruz nos imputou a justiça, ou seja, foi atribuído a nós a justiça de Cristo. Deus, ele olha para nós agora e não vê mais pessoas pecadoras. Ele vê pessoas purificadas, santas, remidas, lavadas, que têm um novo caráter. Isso acontece quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós reconhecemos esse sacrifício de Cristo. Agora, se ignorarmos, negligenciarmos a palavra, não há o que fazer. É só esperar a morte e ir para o inferno. Infelizmente, é assim. E na balança de Deus, na justiça de Deus, a balança não pende nem para um lado e nem para o outro. Ela é certa, porque Deus, ele é justo. Deus não vai pôr por inocente aquele que negligenciou e que ignorou a sua palavra. Será posto por inocente aquele que creu no Senhor Jesus, que reconheceu quão mísero pecador é e se arrependeu. Esse será justificado diante de Deus. Então há sim uma diferença. Há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve.
No grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo, haverá separação do trigo e do joio, do servo bom e do servo mau, das virgens nécias, das virgens prudentes. Haverá separação dos peixes bons e dos peixes ruins, dos bodes e das ovelhas. Enfim, haverá uma separação. Deus não faz acepção de pessoas no sentido de que ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar a todos, todos que creem no Senhor Jesus Cristo. Mas, no grande dia do Senhor, é necessário dizer que haverá uma separação. Que algumas pessoas serão salvas, que serão muito poucas, não serão muitas pessoas. E outros não serão, mas tudo está de acordo com o que ou como nós reagimos à palavra. Tudo está ligado a este fato. Como nós temos reagido à palavra de Deus. Nós precisamos de uma mudança por completo em nossas vidas, constantemente sendo moldados, renovados pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.